Porque o que eu mais vejo são os colegas chegando e dizendo assim, não sei por onde começar. Você já se perguntou a diferença entre a sexologia e a terapia sexual? O que é medicina sexual? Será que terapia sexual é uma psicoterapia? Será que precisa ser psicólogo? Será que precisa ser profissional de saúde? Será que se eu não venho dessa área, qual é o caminho possível para eu trabalhar nessa área se eu não sou um profissional da área da saúde? Então, enfim, vamos falar de tudo isso aqui hoje. O que é sexologia? Vamos dividir essa palavra aqui, né? É a sexologia, o sexo, a sexualidade como uma área de conhecimento. Então, ciências, todas elas que se propõem a estudar a sexualidade de diferentes enfoques, cada uma da sua forma, com seus métodos, vão se encaixar nesse grande campo, nesse grande guarda-chuva multidisciplinar, interdisciplinar, que a gente vai chamar de sexologia. Então, a sexologia, ela vai envolver muitas áreas, diversas áreas, tanto das ciências da saúde, quanto das ciências sociais, quanto das ciências humanas, e hoje em dia, mais recentemente, inclusive de outras áreas, né? Porque a gente tem a produção de produtos, a gente tem mercado erótico, a gente tem uma série de outras possibilidades de trabalhar na sexologia. Agora, é claro que a possibilidade de olhar, de atuar, a chave de leitura que você vai usar, os métodos que você vai usar, vão ser específicos da sua área. Mas a sexologia é esse grande campo interdisciplinar que vai organizar tudo isso. E que vai aceitar todos esses olhares, que vai se beneficiar, muito pelo contrário, né? Assim, muito para além de aceitar, a gente vai se beneficiar de todos esses olhares, porque a gente entende que o objeto da sexologia é um objeto biopsicossocial. A sexologia é uma profissão? Não. Por que a sexologia não é uma profissão? A sexologia é um campo do conhecimento, né? A sexologia, quando eu digo que eu sou sexóloga, não digo nada. Né? Como se dissesse assim, olha, eu sou da área de saúde. Tá, mas não diz o que eu faço. Não fica claro qual é a oferta de serviço que eu ofereço. Não fica claro quais são os limites da minha atuação, quando isso existe. Não fica claro nem o que eu sei e o que eu não sei. Por quê? Porque a sexologia é um campo de estudo, tá? E aí, as diferentes profissões vão se inserir dentro desse campo de diferentes maneiras. Então, quando a gente diz assim, olha, eu estou fazendo uma pós em sexologia, legal, sim. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando questões, né, recortes lá da sexologia. Ah, eu sou sexóloga? O que você faz? Uma coisa que eu vejo vocês confundindo muito é a sexologia com a terapia sexual. Quando a gente fala de terapia sexual, a gente fala de uma das possíveis aplicações da sexologia. Eu estive aqui falando de várias, mas a terapia sexual é uma possibilidade. O que é a terapia sexual? A terapia sexual é uma prática terapêutica, um conjunto de intervenções, né, hoje em dia, não uma única prática, que é voltada para o tratamento de disfunções sexuais. Tá? A gente, inclusive, pode até pensar em terapia sexual com menos potencial de evidência para questões de comportamento sexual, outros transtornos sexuais. Mas a terapia sexual, conforme ela foi pensada, ela era originalmente pensada para tratar disfunções sexuais. Terapia sexual, que é o tratamento de disfunções sexuais. Eu posso até ampliar, gosto de ampliar para as queixas sexuais, né? Então, aqui fazendo essa diferença que queixas sexuais são coisas que levam os pacientes para o consultório. Muitas vezes eles nem têm uma disfunção, ele tem um desajuste, tem uma questão, né, que vai resvalar ali numa dificuldade do relacionamento sexual, ou de satisfação sexual, ou da própria função sexual, mas enfim, estou aqui querendo ampliar um pouquinho mais o espectro mesmo da terapia sexual, acho que ela funciona para outras coisas. Mais interessante a gente saber que a terapia sexual, ela é originalmente pensada para ser uma intervenção em si, tá? E que ela veio ao longo do tempo sofrendo contribuições das mais diferentes áreas do saber, conforme acontece na sexologia. Quando a gente pensa em terapia sexual, a gente pode fazer essa terapia sexual em qualquer setting de tratamento, né? Então, a terapia sexual que é feita por um psicoterapeuta, por um psicólogo, não vou nem entrar na treta da psicoterapia, tá? Que essa é uma outra treta, não é para hoje, vou chamar de psicólogo, tá?
Então, a terapia sexual que ela é feita por um psicólogo, é claro que ela vai provavelmente trazer uma tinta mais colorida no psi. Seja psicanalista, seja terapeuta cognitivo-comportamental, cognitivo-sexual, comportamental, ACT, aí você pode escolher. Se eu tenho uma terapia sexual que é feita por uma fisioterapeuta, por exemplo, pélvica, né, habilitada para isso, que está lá no consultório dela tratando um transtorno da dor genitopélvica, ela pode estar fazendo terapia sexual ali. E é claro que ali ela vai provavelmente ter muito mais ferramentas da fisioterapia. Eu posso ter uma terapia sexual que é feita por um terapeuta tântrico ou por um terapeuta corporal. É uma terapia sexual que vai ser feita com outras ferramentas. Eu posso ter uma terapia sexual conduzida por ginecologista, conduzida por urologista. Cada uma delas vai ter, obviamente, um olhar mais informado pela ciência de base daquele profissional, pela formação daquele profissional. Então, quando a gente fala de terapia sexual, temos que falar no plural. Terapias sexuais. E aí é claro que a terapia sexual, ela vai ter diferentes finalidades. Então, quando alguém te diz assim, para ser terapeuta sexual eu preciso de nada, eu preciso ter uma formação nessa área, de preferência uma ótima formação. O que eu estou querendo dizer com isso? Terapia sexual é uma profissão ou é uma área de conhecimento? Vamos ver se vocês entenderam o que eu estou dizendo ou se está muito filosófico. Terapia sexual é uma profissão não regulamentada. Na verdade, é uma área de atuação de diferentes profissões. O fato disso não ser regulamentado torna necessário explicar um pouquinho mais, né? Porque se eu disser assim, olha, eu sou advogada, todo mundo sabe o que eu faço, né? Ou pelo menos o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu sou psicóloga, porque são profissões regulamentadas, que tem um conselho forte que regulamenta, pode, não pode, não. Mas a grande maioria das profissões no mundo não são regulamentadas. Se eu disser, eu sou administrador de empresas, economista, posso fazer várias, sou designer, posso fazer várias coisas. A terapia sexual é uma dessas, que não é regulamentada. E ela não é exatamente porque ela vai esbarrar e vai acabar sendo regulamentada pelas suas áreas de base. Isso aqui especialmente na área da saúde, tá? Quem pode estudar sexologia? Todo mundo. O fato de eu estudar sexologia me habilita a fazer terapia sexual? Se você tiver uma formação em terapia sexual. Combinado? Estudar sexologia é uma coisa, ter formação em terapia sexual é outra. A gente já teve também as próprias conselhos profissionais, principalmente da área da saúde, né, tentando regulamentar a atuação dos seus. Então, o Conselho de Medicina vem e faz resoluções, faz regulamentações. Onde a gente não tinha muita regulamentação, começa a surgir iniciativas dessas próprias sociedades de dar título. São títulos que não têm nenhuma validade na prática. Então, assim, o que significa eu ser certificada pela sociedade tal? Significa um reconhecimento profissional dessa sociedade, que eu passei nos critérios dessa sociedade. Mas, na prática, eu preciso desse título para atuar? Não. É como se dissesse assim, o que eu preciso para entrar no clubinho? Isso. Não estou aqui desmerecendo de forma nenhuma, tá? Mas estou explicando para vocês que o título da sociedade, qualquer que seja ela, porque hoje em dia temos algumas, não tem valor legal, não é o que te habilita a atuar, né? O título da sociedade é alguma coisa que te faz ter reconhecimento dentro daquela sociedade. E é uma possibilidade, né? Um caminho, uma tentativa aí lá desde a década de 90, né? De tentar dizer, olha, esse profissional passou por uma formação séria. E aí a gente tem alguns eixos principais de tensão. Por exemplo, um eixo de tensão que ainda hoje existe é a ideia de assim, afinal, a sexologia é de quem? A terapia sexual é de quem? A sexologia, a medicina sexual é dos médicos? Essa era uma treta lá antiga. Ou é multiprofissional? Né? E aí alguns desses que eu estou chamando de clubinhos, tá? Mas não entendo aqui de forma nenhuma pejorativa, muito pelo contrário, são estratégias muito organizadas de tentar organizar o campo. Não, mas algumas dessas sociedades achavam que isso tinha que ser exclusivamente médico, outras achavam que isso tinha que ser multiprofissional. Até hoje temos isso, mas muito mais entendido hoje em dia, então a multidisciplinaridade já, né, ganhou essa guerra, pelo menos na vida real. Por outro lado,
a gente tem a terapia sexual que foi catada na rédea pela psicologia. Por quê? Porque muitas das contribuições para a terapia sexual vieram da área da psicologia. E aí essa confusão de achar que terapia sexual é uma área de atuação da psicologia, apenas, restrita ao psicólogo. Enfim, você conversar com o Conselho Federal de Psicologia sobre isso, eles nem regulamentam isso. Uma outra treta que acontece é sexologia clínica, ou seja, da área da saúde, sexologia não clínica, educacional, sociosexologia, enfim. Aí aqui vão entrar outros nomes, outras coisas, mas tentando diferenciar e botar uma linha no meio de quem é da área da saúde e quem não é da área da saúde. No meu entendimento, é uma treta muito parecida com a treta anterior, se é só médico, só psicólogo, né? Que na verdade não dá conta da multidisciplinaridade. Mas que tenta responder um pouco a essa história assim, bom, mas se esse campo é tão amplo, talvez a gente tenha que fazer formações mais específicas. A formação do clínico precisa ter um olhar mais de terapia sexual, de medicina sexual, de tratamento, de doença. Já uma formação mais educacional para alguém que vai atuar na área de educação sexual, por exemplo, vai atuar na área de políticas públicas ou na assistência social, talvez tenha que ter uma outra formação. Será que é a mesma? E essa é uma discussão que eu acho que conversa muito mais com o que a gente realmente precisa resolver, que é quais são as competências que alguém precisa ter para trabalhar nessas diferentes áreas de atuação. Óbvio que elas são diferentes. É muito pouco provável que a gente tenha um profissional formado de uma maneira generalista. Alguém que tudo sabe. Isabela está me perguntando, qual é mais indicado, uma pós-graduação ou um curso de especialização? Isabela, é a exata mesma coisa. Pós-graduação, lato sensu e especialização são sinônimos, a mesma coisa, tá? Mesma coisa. E aí, se alguém disser para você, eu sou especialista nessa área, você diz, cadê o certificado reconhecido pelo MEC? Porque senão não é especialista, é estudioso da área, tá bom? Não é especialista. É que algumas regulamentações já existem. Nesse limbo todo, quem que hoje em dia regulamenta? Quando tem regulamentação, quem regulamenta? Os respectivos conselhos profissionais. Então, profissões que não são regulamentadas, não tem regulamentação nenhuma, é aquilo que eu falei da terapia sexual. Se você é terapeuta sexual e não é da área da saúde, você está livre para fazer o que você quiser, infelizmente. Né? Não que eu defenda isso, mas é a verdade. Se você é terapeuta sexual ou quer atuar na área da sexologia e você é médico, tem resoluções do Conselho Federal de Medicina que vão regulamentar a área de atuação, né? Vão regulamentar a sexologia como uma área de atuação. Tem, inclusive, uma iniciativa aí recente, de 2022, onde eles instituíram uma residência médica em sexologia para pessoas que fizeram residência em ginecologia, em psiquiatria, né? Um movimento muito importante, e hoje em dia existe, são poucos os lugares ainda, mas existe, uma formação específica do médico, que eles, inclusive, gostam de se chamar de sexologistas. Por que eles gostam de se chamar de sexologistas? Porque eles querem se diferenciar do sexólogo, que ninguém sabe o que é esse balaio de gato maluco. Porque sexólogo pode ser qualquer coisa, eles querem dizer, não, eu sou médico com residência ou com área de atuação em sexologia. Outra história, está regulamentado, tem resolução do CFM com valor de lei, enfim, funciona para eles super bem. Segundo grupo mais organizado é o grupo dos fisioterapeutas. Eles têm lá também a saúde da mulher como uma área de atuação. Fisioterapeutas que estão aqui, por favor, me digam se eu perdi isso, mas eu não achei nada sobre saúde do homem na fisioterapia. Se tiver alguém, por favor, me fala. Vi sobre saúde da mulher, sobre a fisioterapia pélvica, então eles têm também lá regulamentações, matrizes de competência, como que eles podem atuar, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, tudo bonitinho. Psicólogos, a gente não tem nenhuma regulamentação de qual é a formação que um psicólogo tem ou precisa ter para atuar na área de sexologia ou terapia sexual. Mais uma prova cabal de que terapia sexual não é exclusividade da psicologia. O próprio conselho reconhece isso, né? Entende que não tem como ser, não precisa ser. Mas a gente tem sim regulamentações, várias resoluções que vão falar de atuações com públicos específicos que vão esbarrar na nossa área, com certeza. Então a gente tem muito direcionamento, inclusive, de áreas que são muito corriqueiras no consultório de sexologia, de terapia sexual, de sexologia clínica, de psicoterapia, que
vai ter a ver com minorias sexuais de gênero, violência, várias coisas que vão esbarrar no nosso consultório, que o nosso conselho nos orienta de uma maneira muito organizada, muito específica, muito direcionada, tá? Então, o conselho de psicologia, ele vem nessa direção. Mais do que dizer se é do psicólogo, se não é e tal, e falar de matriz de competência, eles vão falar do que pode e o que não pode fazer com diferentes temas. Então, é isso que a gente tem no conselho de psicologia. Se você não está numa área regulamentada, infelizmente, não tem nada que possa te parar, né? Você pode fazer a besteira que você quiser, que tem nada que possa te parar. Eu acho isso uma lástima. Acho que é muito importante a gente ter, sim, regras, que a gente saiba o que um terapeuta, um sexólogo clínico, um educador sexual precisa saber para se intitular como tal. Sou muito a favor de um pensar multidisciplinar sobre esses temas. O que não quer dizer essa disputa de dizer que isso é meu, aquilo é seu, enfim, eu acho que isso não contribui para o campo, muito menos para promoção de saúde, para, enfim, nada que é de fato o que a gente devia estar fazendo, né? Que é melhorando a vida das pessoas. Então, o Gabriel está me perguntando, mesmo sem ser uma profissão de regulamentação, há algum selo ou instituição que seja referência para a formação de terapeutas sexuais no Brasil? Eu sou suspeita para falar, tá? Porque atualmente eu tenho um curso de pós-graduação, então que vai te dar um título de especialista em terapia cognitiva sexual, reconhecido pelo MEC, 450 horas, e os profissionais que saíram do meu curso de pós, ou mesmo que saíram do meu curso de formação, que não tem um certificado de especialista, são super reconhecidos no mercado, né? São vistos como referência, o que eu chamo do meu time TCS. Mas eu estou falando aqui em causa própria, tá? Então você faça aí sua pesquisa, mas na verdade a gente não vai ter uma única instituição, né? A gente vai ter algumas instituições e a gente vai ter, então, por um lado, algumas sociedades que tentam organizar isso de alguma forma, vão dando esses títulos, e a gente vai ter os títulos que de fato têm valor legal, que eu acho que é a pergunta do Gabriel. Para eu dizer que eu sou um especialista na área da sexualidade, eu preciso ter uma especialização. Isso é lei no Brasil, né? Do mesmo jeito que eu dizer que eu sou mestre sem ter feito mestrado, ou eu dizer que eu sou psicóloga sem ter feito o curso de graduação em psicologia, não posso. Em princípio, não posso. Ou eu dizer que eu sou advogado sem ter passado na OAB, não posso. Então, temos regulamentações sobre isso, né? Então, e essa regulamentação é do Ministério da Educação, do MEC, tá? Então, para eu dizer que eu sou especialista, eu tenho que ter feito, completado, recebido o certificado de um curso de especialização em... E aí, a especialização vai ser em alguma coisa. No caso aqui, a especialização é em terapia cognitiva sexual. E aí, lá na especialização, você vai aprender o que você precisa aprender para atuar na área. Então, se você quer trabalhar com terapia cognitiva sexual, vem fazer a pós em terapia cognitiva sexual. Se você quer trabalhar com sexologia de outra forma, aí você dá uma olhada nos currículos para ver o que te oferece alguma coisa mais perto do que você gostaria, tá bom? Mas aí você vai ter que olhar currículo por currículo, porque, como eu te falei, não tem uma única matriz de competências. Então, a gente não tem como... eu não tenho como te dizer daqui qual é o curso que vai fazer mais sentido para você. Porque o que eu mais vejo são os colegas chegando dizendo assim, não sei por onde começar. E isso aqui, no caso, é muito interessante. Mas tem isso, mas tem aquilo outro, mas tem aquilo outro. E aí a experiência do paciente de vocês é assim, cada dia você fala de um assunto, cada hora você fala de uma coisa e no fundo não resolve muito. Isabela está me perguntando, somente após dar subsídios para atendimento, para lidar com caso clínico? Com certeza, Isabela. Ela é pensada para isso. Então, não só você vai aprender tudo que você precisa aprender, mas você vai aprender isso de uma forma aplicada. Então, cada uma das videoaulas sou eu dando exemplo de caso clínico, sou eu mostrando como é que se aplica isso na prática. Você tem aula ao vivo comigo e com os outros colegas, todos, né, de discussão de caso clínico desde o primeiro mês. Então, você vai ter 18 meses disso, e nos últimos meses da pós, nos últimos 6 meses da pós, você tem prática clínica supervisionada por mim e pela equipe pedagógica. Tá? Então, a ideia é que você realmente saia se sentindo seguro, porque mais teoria... E, gente, bem objetivamente, né? Teoria é só você perguntar pro chat GPT. Não estou dizendo que ele é bom, não, mas estou dizendo que ele é melhor que muita terapeuta por aí. Sim, mas não é bom, não, tá? Então, assim, é claro que você precisa de um conhecimento amplo, aprofundado, mas essa é uma etapa. A segunda etapa é você transformar isso em habilidades clínicas ou habilidades de atuação, se você for atuar em uma área que não seja clínica. Você precisa saber estruturar a sua carreira, você precisa se posicionar de uma forma que seja ética, que seja adequada, que combine com o que você quer oferecer. Então, tudo isso a gente vai falar e a gente vai orientar vocês. Combinado? Então, assim, tem uma série de competências, para além do mero conhecimento teórico, que vocês precisam desenvolver. E é esse o objetivo
da pós em TCS. Eu, inclusive, entendo que esse é um dos grandes diferenciais da pós em TCS. Se por acaso você não está inscrito ainda no meu canal, inscreva-se no meu canal. É só chegar lá, se inscrever aqui, ativar o sininho para você receber. A gente tem feito vários conteúdos para o YouTube, tá bom? Toda quinta-feira tem Café com TCS e a gente se vê.